Continuando aqui nossa revisãozinha sobre eletrostática, vamos fazer mais uma questão, ainda envolvendo o tema potencial elétrico. O que que ele fala aqui na questão da PUC Minas Gerais? A diferença de potencial elétrico existente entre duas cargas pontiformes separadas por uma certa distância ficará inalterada se. Então, aqui a brincadeira é, nós temos duas cargas pontiformes. Bom, e aí não fique, né, pensando o que que são cargas pontiformes. Cargas pontiformes é simplesmente cargas um tamanho desprezível, né? Então, a toda vez que eu tenho aqui duas carguinhas, nós sabemos que uma carga, ela gera um campo elétrico em torno de si, além do campo que ela cria, ela também cria um potencial elétrico em torno dela. Então ela cria, na verdade, tanto o campo quanto o potencial. E se eu tenho aqui uma carga Q1, por exemplo, né? E aqui eu tenho uma carguinha menor, a gente chama de carga de prova. Qual que é a diferença de Qzão para Qzinho? É que o Qzão, na verdade, ele vai ter um potencial maior, né, que o Qzinho. Então, a carga, geralmente, Qzão, ela é maior, tem mais carga elétrica, então o potencial que ela cria é maior. E o Qzinho, na verdade, fica sobre a influência dela. É tipo uma analogia entre o Sol e a Terra. Quem tem mais massa cria um campo gravitacional maior. Quem tem mais massa, né, então envolve os outros que têm massa menores. É mais ou menos essa a ideia. Mas aqui é uma outra coisa, porque é potencial elétrico, não é gravidade. Então, a gente sabe que potencial elétrico a gente calcula como, lembra? Era K vezes quem? Carga 1 vezes carga 2, no caso Q1 e Q2, ou Qzão e Qzinho, tanto faz, dividido por quem? Pela distância. Então, a gente calcula o potencial dessa maneira. O problema, ele dá aqui algumas condições. A diferença de potencial existente entre duas cargas, separadas por uma distância d, ficará inalterada se. Então, se a gente alterar aqui alguma coisa nessa condição aqui, então o problema tem essa condição, aqui no caso, a distância entre as partículas aqui no caso, vamos chamar aqui de d. Então, o que que eu tenho que fazer para que esse potencial não se altere? Né? Então, aqui a letra A ele fala, as cargas forem mantidas e a distância dividida por 2. E é para a gente tentar entender para ver se de fato isso acontece, se eu pegar aqui o potencial, né? Então vamos escrever ele aqui de novo. K, né, vezes Qzão vezes Qzinho, aqui dividido pela distância. Se eu quero comparar o antes e o depois, né, então o que que ele fala aqui? Se eu vamos pegar aqui essa mesma fórmula e vamos tentar comparar com a mudança que ele fez para ver se dá certo. Então vamos ver aqui, ó. Letra A, né? As cargas forem mantidas e a distância dividida por 2. Se eu dividir aqui a distância por 2, né, então se eu fizer essa brincadeira aqui e não mexer aqui em cima, essa divisão aqui ela vai ser alterada. Concorda comigo? Na verdade, o potencial ele vai aumentar se eu dividir somente a distância. Então, se eu diminuir aqui a distância, o potencial ele não vai ser o mesmo. E ele quer o quê? Ele quer que esse potencial fique inalterado, né? Então, para o potencial ser inalterado, se eu mexer só na distância, né, não vai resolver o problema. Então, o item A não pode ser. Então, o item B, o que que ele fala? No item B, ele diz o quê? Cada carga for dobrada e a distância também. Então, se eu dobrar aqui, deixa eu até colocar aí uma outra cor, para a gente visualizar melhor. Se eu dobrar aqui e dobrar a distância, foi o que ele falou, né? Eu vou dobrar as cargas e dobro a distância. Beleza. Aqui vai ficar como? Vai ficar 4, aqui vai ficar 2, né? Seria a alteração que eu fiz aqui num problema. Ainda assim, essa coisa aqui não vai, né? Não vai se cancelar. Então vai sobrar o 2, ou seja, o potencial ele vai aumentar quanto? Vai aumentar duas vezes. Então, dobrar a carga e aumentar a distância duas vezes vai alterar o potencial. A gente quer que o potencial não se altere. Então, não é a alternativa B também. Aqui no item C ele fala, uma das cargas for dobrada e a distância multiplicada por 4. Então, se uma da carga for dobrada, ou essa ou aquela, tanto faz aqui, vamos colocar aqui, vou dobrar esse quezão e aqui eu vou multiplicar por 4 a distância. Se eu fizer essa brincadeira, vai ficar 2 dividido por 4 e vai dar meio, ou seja, vai ter alteração sim. Então, o potencial ele vai ser a metade do que era. Então, não tem como ser, quer dizer, não vai ser isso. Então, aqui no caso, não resolve, ou seja, não pode ser essa condição aqui do item C. Vamos ver o item D. Cada carga for quadruplicada e a distância dividida por 2. Então, se eu quadruplicar essa carga e a distância dividida por 2, vai piorar mais ainda, né? Porque aqui vai ficar 4 vezes 4, aqui vai dar quanto? Vai dar 16. E esse cara aqui que está dividindo, que no caso é 1 sobre 2, vou passar multiplicando, então 16 vezes 2.
e vai dar 32, ou seja, o potencial vai aumentar 32 vezes, ou seja, também não tem como ser o item D. E por último, o item E, só pode ser esse, né? Cada carga for dobrada e a distância multiplicada por 4. Então, quer ver? Então, se eu multiplicar aqui por 2, multiplicar aqui por 2, né? Cada carga for dobrada e a distância multiplicada por 4. Então, aqui o que vai alterar? Eu vou fazer esse vezes esse. Aqui vai ficar 4, aqui embaixo vai ser 4. 4 dividido por 4 fica 1, ou seja, o potencial é o mesmo. Então, se eu duplicar as cargas e aumentar a distância 4 vezes, eu não altero o potencial elétrico. Então, de fato, aqui a alternativa correta seria a alternativa E. Então, aqui é um problema que você tem que ir de né, cada alternativa, vendo se é possível ou não, né, o que ele está falando vai alterar ou não vai alterar aqui, no caso, o potencial. O cara tem que lembrar aqui da fórmula para fazer esse problema, né, se lembrar da formulazinha, eu não tinha nem noção como é que altera ou não altera, né, e jogando na fórmula, como eu acabei de fazer, né, de uma por uma para checar se realmente dá certo. Tranquilo? Bom, se gostou aqui da explicação, né, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros, e vai te ajudar numa prova de física ou vestibular qualquer.